Olá, Oberiana e Oberiano, sejam muito bem-vindos ao meu universo. O meu nome é Oberon e hoje a gente vai falar sobre a tiragem das energias da semana com o baralho cigano. Então as energias de amanhã, dia 12 até o dia 16, que é sexta-feira. A gente vai fazer essa tiragem baseada nos signos, quem é de Áries, quem é de Touro e assim por diante. Então assim, peço que você, que tá aí do outro lado, se concentre, esteja aberto para as informações que saírem aqui, que o intuito é de fato trazer ali uma palavra para trazer mais conforto ou de alguma forma trazer informações sobre possíveis desafios que talvez você tenha que estar ali ligado ou ligada para você conseguir desviar e aproveitar da melhor forma esta semana, ok? Então vamos lá para a tiragem de Áries. Áries, ele é um signo que fala bastante sobre a intensidade de realizar, movimentos, no sentido de correr atrás das coisas que ambiciona, no sentido de fato correr atrás das coisas que ele quer. Vamos aqui entender como que vai ser esta semana. Olha, pode ser, tá? Deixa eu tirar aqui mais uma. Vamos lá. Tá. O que acontece? Aqui saiu, a primeira carta que saiu foram os pássaros, Os pássaros fala bastante sobre uma perspectiva de aproveitar novos desafios. Os pássaros, eles falam muito sobre perambular, estar em contato com novidades, realmente aproveitar a energia ali dessa semana para buscar coisas novas, para vivenciar coisas que talvez não está na rotina habitualmente, às vezes se permitir um pouco mais. E nesse sentido é positivo, é legal a gente também fazer coisas que a gente não faz por obrigação, é leve, obviamente. Entretanto, aqui a segunda carta que sai é os caminhos. Os caminhos com os pássaros pode falar às vezes sobre a gente se perder um pouco no sentido de tentar viver coisas novas demais e perder ali o foco daquilo que a gente está construindo. Então, muito cuidado para que nessa semana não ocorra ali uma fuga, de fato, no sentido de tá muito duro o que eu tô fazendo, então eu vou seguir por um outro caminho. Isso acaba não sendo tão positivo e vai trazer mais dificuldades do que benefícios, tá? É importante você ter o seu momento ali de descompressão, obviamente, todos nós precisamos desse momento de descompressão, mas com muita responsabilidade. Como eu disse, Áries, ele tem essa tendência de ser ali uma energia de romper barreiras, de correr atrás das coisas que quer. Entretanto, nesta semana especificamente, é importante ter um pouco mais de cautela. Apareceu aqui a carta das pedras. Esse baralho que eu tô usando é o baralho brasileiro. Em vez da carta 2 ser o trevo, tem ali as pedras. E o que acontece? Nessa carta aqui das pedras é um caminho com as pedras, mas lá na frente tem ali o sol, Ou seja, pode ser que às vezes o caminho que você está experimentando, escolhendo viver nesta semana, as escolhas, pode estar ali um pouco dificultosa, talvez um pouco ali puxado, mas a dica é permaneça, tá? Permaneça, porque eu tirei uma carta adicional para entender e saiu aqui os lírios. Os lírios, ele sempre vai falar sobre esforço continuado. O lírio, ele fala muito sobre uma recompensa que eu tenho depois de algum investimento de tempo. São coisas que às vezes demoram. Então, assim, não fuja dos problemas essa semana, lide com eles, tenha esse momento de descompressão, mas não viaje muito, porque vai ser superados os desafios, tá? Os aparentes desafios. Então siga aí com essa energia de manifestação, de transformação e confiança em você mesmo ou em você mesmo, não sei quem tá me ouvindo, Confiança no seu axé, na sua intenção, do que vai no coração muitas vezes. E eu vou tirar também uma carta que é um oráculo muito legal, que é esse daqui, Oráculo das Intenções. Eu recomendo. Se você que está aí me ouvindo não tem um oráculo, esse daqui é muito legal, tem umas ilustrações bem bonitas também. Eu gosto assim no começo do dia pegar para começar o dia de fato, ver como que as coisas vão ser. Então vamos tirar aí para Áries. A intenção de Áries é energia.
vamos lá. A energia é a fonte de uma vida plena. Saber direcionar nossa energia é um aprendizado diário. Ó, tá vendo como que as coisas são conectadas? Que loucura! Até eu, às vezes, fico impressionado. Um fato ou situação está exigindo muito de você? Uma pausa para recarregar é necessária para colocar as ideias em ordem e escolher o melhor caminho, que foi aquilo que a gente falou. Mas é isso, aproveita para ter o seu momento de descontração, de descompressão, mas de uma forma que seja leve, de uma forma que você não perca o seu foco, ok? Vamos então falar sobre a segunda energia, que é, deixa eu colocar para cá, que é Touro, né? Touro, ele é um signo que fala bastante sobre estabilidade e segurança. Os taurinos muitas vezes são tão resilientes que eles permanecem em situações que não são tão agradáveis, mas por um objetivo maior. Vamos ver como estará essa semana. Olha, é uma semana muito positiva. Vamos ver a última, as pedras também. Olha que interessante, né? Apareceu aqui o jardim. O jardim, ele sempre fala sobre boas oportunidades. Coisas que eu tô cultivando, coisas que eu tô correndo atrás. E é interessante da gente pensar que quando a gente quer atrair as borboletas, a gente cultiva o nosso jardim. Colocando as plantas corretas para a gente conseguir atrair. Então, aqui eu vejo que oportunidades vão aparecer para você focar e chegar ali nos resultados que você deseja, principalmente aqui com o ramalhete, né? Porque o que acontece? O jardim e o ramalhete fala sobre oportunidades, movimento, colocar a sua atenção nas coisas que você quer. E aí apareceu aqui as pedras, né? Mais uma vez. Então a gente vê que tanto a energia de Áries quanto a energia de Touro fala bastante sobre esse lugar das pedras, né? Que às vezes, quando a gente olha para o horizonte, estabilidade. Olha, eu tirei mais uma carta aqui, que é a carta da casa. A carta da casa. O que acontece? Se tiver algum desafio referente a situações dentro do lar, elas tendem a se dissipar a partir do momento que exista um olhar mais atento sobre as coisas que devem ser ajustadas. Quando o jardim ele tá feio, a gente tira as ervas daninhas, a gente tira as plantas que às vezes prejudicam outras plantas de crescer, e esse é um caminho muito bom para ajustar. A carta 4, que é a casa, também fala sobre estabilidade. Continue focando nos seus projetos de forma consistente, que a sua energia pede isso, a não ser que você tenha um mapa muito diferente. E aí o que acontece? As coisas que pareciam ser problemas tendem a se resolver. Aqui pede constância, mas assim, não se distraia com possíveis problemas, tá? Vamos lá. Vamos pegar aqui. Gente, parece brincadeira, mas olha qual saiu. Energia de novo. A mesma carta para Touro. E aí é interessante, né? Porque vou ler aqui de novo. A energia é a fonte de uma vida plena. Saber direcionar nossa energia é um aprendizado diário. Um fato ou situação está exigindo muito de você? Uma pausa para recarregar é necessária para colocar as ideias em ordem e escolher o melhor caminho. Então aqui a gente vê que são dois signos com energias diferentes, às vezes com situações diferentes, que tem que escolher ali um caminho. Então a dica é consistência, tá? Se recarregue, mas siga consistente. Vamos para o próximo, que é ali Gêmeos. Gêmeos, ele é o signo da flexibilidade. É interessante da gente pensar sobre Gêmeos, porque ele fala bastante sobre aproveitar as oportunidades, ser mais flexível, dizer mais sim do que não para as coisas. Árvore, urso e alianças, tá? Vamos lá. Gêmeos. Aqui aparece a carta da árvore, do urso e das alianças. E aqui eu tirei uma carta adicional para o urso, que foi a foice. O que me traz aqui dessa leitura? Observe quais são as parcerias que você tem, que às vezes de alguma forma está tentando colher os resultados que são seus, tá? Gêmeos naturalmente são pessoas que falam muito sobre esse lugar
de se conectar com pessoas, tentar fazer coisas em parceria, ter vínculos ali com as pessoas. Aqui pede um pouco de atenção no sentido de você não perder os seus ganhos por conta de alguém que talvez seja um pouco mais ambicioso, ou talvez uma pessoa mais focada no dinheiro, sabe? Por quê? Porque o urso ele fala às vezes sobre alguém que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, ou às vezes alguém que a gente não tem tanta certeza das atitudes, tá? Então, como saiu aqui as alianças, pra mim vem muito esse lado do trabalho especificamente, tá? Por quê? Porque vem a foice. E a foice, ela fala sobre resultados que a gente colhe, e muitas vezes esses resultados estão direcionados aí para a questão do trabalho. Então, assim, essa é a minha dica para você, geminiano. Você tem uma sagacidade para conseguir ler a intenção das pessoas. Você sabe aonde você pertence, aonde você deixa de pertencer. Você sabe quem você se aproxima e quem você não se aproxima. Então, assim, muito cuidado para você não perder os seus resultados por conta de alguém, tá? Então, esteja atenta aí, às vezes até superiores, até um líder que talvez você está se destacando. É triste falar essas coisas, mas no mundo corporativo isso acontece bastante. Vamos lá então para mais essa cartinha. Sabedoria. Olha que bonitinha, sabedoria. E pra mim, sabedoria tem muito a ver com gêmeos, porque é uma ave que circula, uma coruja, atenta. Ó, toda soma de experiências é bagagem de sabedoria que carregamos para a nossa vida. Reconhecer-se capaz para direcionar a própria existência sem interferências externas é o caminho da totalidade. Que loucura, né? Como que as coisas combinam. O que acontece aqui que eu consegui captar? Se você tá com medo, talvez de chegar em algum resultado por conta própria, vá em frente, tá? Não divida o seu caminho, o seu sucesso, o seu resultado com alguém mais experiente só porque você está inseguro. Aqui fala que você tem as ferramentas para você chegar onde você quer, tá bom? Obviamente que a gente faz parcerias para somar, são necessárias, né? A gente vive um mundo coletivo, mas aqui fala muito sobre você agarrar aquilo que você já sabe e correr atrás das coisas que você precisa, tá bom? Então, às vezes a gente chama alguém para ajudar a fazer alguma coisa, mas quando a gente vai ver é uma coisa que a gente conseguiria lidar sozinho. Então, traga pessoas para partilhar, para trabalhar conjuntamente com propósito. Beleza, vamos então falar sobre o próximo signo, que é Câncer. Câncer, o signo representado por um caranguejo ou uma lagosta. Fala sobre um signo que é mais observador, que fica mais dentro da sua própria casca, que tenta entender ali as situações antes de se permitir, mas quando se permite também é uma jorra, né? Emoção. Jardim. Nossa, muito interessante. Cigana e navio. E as pedras. E as pedras tá vindo, hein? Ó, apareceu aqui o jardim. Sabe o que é interessante que eu achei? Tanto o touro quanto o câncer são dois signos que prezam muito pela estabilidade. Então, nesses dois signos virem a carta ali do jardim, fala muito sobre cultivar, e o jardim normalmente é uma área cercada, fechada, que fala bastante sobre a gente se resguardar. Num lugar positivo, pode falar sobre crescimento, a gente escolher as coisas boas e tudo mais, mas também pode falar sobre ficar na zona de conforto, ficar no lugar que já é conhecido, e às vezes, por conta disso, perder coisas novas que poderiam ser vividas, sabe? A segunda carta apareceu aqui, a cigana e o navio. E como carta complementar da cigana, as pedras. A cigana, principalmente se você for uma mulher que está escutando, normalmente, né, 95% das pessoas que procuram aí mulheres, né? Então, pode falar sobre o momento de talvez você lapidar inseguranças e medos. Por quê? Porque como saiu a carta do navio, o que eu percebo bastante fala sobre se lançar em desafios. Se lançar em desafios. O navio, ele fala sobre partir
em direção a alguma coisa nova. Ele fala sobre partir em direção a alguma coisa que pode ser nova pra gente de modo geral. Então, assim, a dica é: corra atrás das coisas que você realmente ambiciona, sabe? Não tenha medo de sair do lugar seguro, porque às vezes a gente tem esse medo, né, de seguir para um outro lugar, só que a gente tem que parar para pensar que esse lugar que a gente conquistou, ele já está garantido, então a gente pode se arriscar um pouco mais, tá? O navio, ele pode sim falar sobre viagens para fora também, ele pode falar sobre buscar coisas novas, seguir ali o equilíbrio da emoção e da razão, porque se a gente for ver, é um navio à vela, então tem o equilíbrio da água, no sentido das emoções que levam, e os ventos. Então, como que é importante se direcionar para onde você vislumbra. Que fala às vezes sobre um certo desafio no sentido de se permitir, mas como a gente vê aqui, a cigana, ela está ali dançando. Então, isso daqui representa, sim, um caminho muito direcionado no sentido de fluir. Me faltou a palavra, mas agora ela veio. Vamos aqui observar qual que é a carta conselho. Iluminação. Legal. Ó. Iluminação. A busca da iluminação é reconhecer o fluxo divino de energia em você. Permita sentir essa luz expandindo em seu caminho. Onde há iluminação não existe enganos, ou seja, é aquilo que a gente conversou sobre. Acredite no seu potencial para você seguir ali a rota que você gostaria de vivenciar. Então, vamos para o próximo, que é Leão. Leão, ele é um signo muito interessante porque eu costumo falar que ele ensina pra gente que nós também fazemos parte da cocriação do universo, ou seja, nós também somos divinos, nós também somos pessoas que temos como agregar, como buscar, como fazer as coisas acontecerem. E vamos lá, cobra, casa, alianças. Olha, chave, tá bom. Ó, o que acontece? Saiu aqui serpente, a casa, a aliança e a chave. O que pode falar? Pode falar às vezes sobre algum problema de relacionamento que está sendo vivido dentro do lar. A cobra, ela sempre vai falar sobre alguma coisa que a gente não sabe, sempre vai falar do lugar de algo que a gente está intuindo, que talvez pode ser um problema, algo que está rondando. Por ser casa e aliança, é interessante porque pode representar ali uma questão muito forte. Por falar de cobra e casa, o que é interessante? Pode falar sobre alguma coisa que não está sendo percebida, tá? Dentro de casa. E a aliança pode falar sobre relacionamento. Então, assim, o que está desajustado dentro do relacionamento? O que não está funcionando dentro do relacionamento? Como aqui aparece a chave, representa alguma situação que, de alguma forma, pode ser resolvida, pode ser ajustada, que talvez você tenha as ferramentas para conseguir direcionar da forma como você precisa. A questão é perceber isso, tá? É muito importante que se perceba isso, é muito importante que verifique isso, é muito importante que realmente perceba este movimento, tá? Enfim, deixa eu tirar aqui porque essa daqui pesou, né? Pode falar sobre problema de relacionamento para quem tem problema de relacionamento? Pode, tá? E aí a questão é como resolver, né? Porque o relacionamento lar pede harmonia. Vamos lá. Jardim. Então aqui saiu o jardim, como a carta conselho. O corpo é um templo, a alma é um jardim. Somos um espaço sagrado onde habita algo muito precioso. Cultive os bons momentos, valorize as boas amizades e principalmente não permita ervas daninhas em seu jardim. Então, o que isso quer dizer? Quais são os problemas de relacionamento que você pode estar enfrentando?
E por que não encarar de frente e resolver isso antes que vire um problema mais sério, tá? Muita atenção nesta semana. Vamos para o próximo. Vamos para a Virgem. Cigana. Coração. Cão. Muito boa essa tiragem, hein? O que representa aqui? Quando a gente está falando sobre cigana, representa, quando a gente fala sobre figura feminina, que está ouvindo a leitura, pode falar sobre você mesma, tá? Aparece aqui o coração e aqui o cão. O cão, ele pode representar uma amizade, um melhor amigo. O que isso daqui representa? Pode falar sobre amor por um amigo, tá? Em primeiro lugar, quando a gente vai pensar nessa semana, pode ser muito direcionada no sentido de você cultivar bons momentos, estar próximo de pessoas que você ama, realmente ser uma semana que vai acalentar, vai trazer coisas positivas ali pro coração. Mas também pode falar sobre um relacionamento nascendo de uma amizade. Então, é interessante observar isso, porque realmente tem que estar atento ali quem são as pessoas que estão circundando, porque pode falar sobre um relacionamento ali partindo de uma amizade, ou às vezes também uma perspectiva de amizades que se ajudam. É bem interessante, porque essa semana pode ser muito positiva aqui, olhando, bem fluida, tá? Vamos lá. A carta que saiu foi flexibilidade. Flexibilidade. Seja flexível com situações que não podem ser mudadas de imediato. Liberte sua mente e perceba as alternativas que o universo pode lhe apresentar. Olhando aqui as cartas que saiu, principalmente porque saiu o coração também, pode falar que você vai conseguir lidar com situações de uma forma leve, tá? Então, assim, festeje mais, curta mais. Não digo para perder a responsabilidade, isso daí jamais. Na vida adulta a gente não pode perder a responsabilidade das coisas, mas ao mesmo tempo fala sobre você conseguir levar isso de uma forma leve. Lembrando que uma boa parcela dos virginianos são mais sistemáticos, mais controladores, então indica que uma sabedoria extra essa semana para lidar com os desafios. Vamos falar sobre os librianos. Os librianos, eles falam muito sobre harmonia, eles falam bastante sobre essa perspectiva de encontros, muitas vezes, diplomacia, tentar fazer as coisas de uma forma mais leve. Lírio. Homem. Jardim. Olha, interessante aqui, viu? Olha, se tiver amando, deixa eu tirar mais uma carta aqui, só pra torre. Aqui, ó, é uma coisa interessante, porque saiu aqui os lírios, cigano, jardim, e eu tirei uma carta complementar para o cigano, que é a torre. O que isso daqui representa? Representa muito a figura de um homem mais velho dentro da sua convivência essa semana, que pode estar relacionado a trabalho, tá? Pode estar relacionado a trabalho. Então pode falar sobre o encontro ali com uma pessoa mais sábia, no sentido assim de conversar, no sentido de pegar experiências. Então pensando, sei lá, se você está procurando um trabalho, então às vezes conseguir conversar ali com uma pessoa que tenha mais conhecimento da área que você trabalha, pode ser muito legal, pode te gerar bons frutos, tá? Principalmente para as pessoas que estão começando ali no mercado de trabalho. Para as pessoas que estão amando, né? Porque a gente sabe que Libra pode ser um signo muito forte voltado para a questão do amor, porque representa a casa 7, que é a casa dos relacionamentos lá no mapa astral. Pode falar sobre o envolvimento com um homem mais velho. Então é interessante observar isso, porque pode falar sobre um relacionamento que nasce dentro do trabalho. E aí, qual que é a questão? Observar se isso não vai te atrapalhar de alguma forma. Aqui não mostra isso, mostra o começo de alguma relação se estruturando, talvez ali no happy hour, talvez ali no encontro. Então assim, observe, só para você não se prejudicar. Então, perceba isso. Mas fala sobre envolvimento, né? Vamos ver a carta conselho. Renascimento. Retome antigos projetos e ideias que ficaram esquecidos.
para que voltem a tomar força, forma e identidade. Então aqui fala sobre o renascimento. Olhando as cartas, deixa eu só ver mais uma vez aqui, lírios, torre e jardim. Pode falar também, se a gente for pegar esse conselho, pode falar também sobre uma perspectiva de adotar uma posição mais masculina, né? Porque nós somos seres que temos o lado yin e o lado yang, né? O lado masculino e o lado feminino dentro de nós. Então aqui pode falar também nessa perspectiva dos trabalhos, né? Para quem está buscando alguma coisa a mais, pode falar muito sobre a perspectiva de adotar essa posição mais fazedora, mais de ação, de ir lá e realizar, entendeu? Então, também traz esse lado, essa leitura, tá? Vamos falar sobre Escorpião. Ramalhete, cobra, urso, né? Torre. Olha, a dica é boca fechada dentro do ambiente de trabalho, tá? Principalmente se você estiver recebendo alguma promoção ou se você está pleiteando alguma vaga, algum cargo, boca fechada mais do que nunca. A primeira carta é o ramalhete, tá? O ramalhete, ele sempre vai trazer uma perspectiva de oportunidades, né? Oportunidades acontecendo, coisas acontecendo, o que é muito positivo. Aí a gente tem aqui a cobra, que é uma carta que fala sobre desafio com as pessoas no sentido de confiar, no sentido de talvez levar uma informação e você não sabe exatamente como que a outra pessoa está recebendo aquela informação. E o urso? O urso, ele também fala sobre, às vezes, um pé atrás dentro da questão de confiar, tá? Então, boca fechada. Obviamente que a gente sabe, né? Você aí que é escorpiana, escorpiano, sabe que vocês sabem fazer o jogo do mistério, sabem ficar na de vocês, não falar, o que é muito positivo, tá? Mas aqui pede um pouco mais de atenção. E aqui também, torre, né? Às vezes a gente pode estar falando até sobre uma certa liderança que pode estar, como que eu posso dizer, pode estar trazendo desafios aí para você. Então, assim, muito cuidado com quem você vai dividir ali as informações sobre um possível crescimento profissional. Aqui veio bem nessa questão profissional. Também pode falar sobre amizades, às vezes difíceis? Pode. Mas, como sai a torre ela tem uma ligação muito forte com o trabalho. A torre e o urso, né? Ó, colheita. Ó lá. Colheita. É chegado o momento de receber as respostas, colher os frutos de todo o aprendizado ao longo da jornada. Quando um ciclo se encerra, com ele há uma recompensa e um chamado para novos ciclos que virão. Tá entendendo? Depois não me diga, que eu não avisei. Tipo, vai receber uma promoção? Tá pleiteando algum cargo? Quieto. Calada vence. Né? Sempre importante lembrar isso, calada vence. Deixa as coisas acontecerem e depois, se você achar que você deve, aí você compartilha, tá certo? Falando agora sobre Sagitário. Sagitário, ele fala sobre a expansão, alegria, otimismo também. Vamos ver como que vai estar essa semana. Cavaleiro, coração e a chave, nossa, bem positivo. Vamos lá. Cavaleiro, o coração e a chave. O que indica aqui, tá? Quando a gente está falando sobre o cavaleiro, o coração e a chave, o cavaleiro ele sempre vai falar sobre ir atrás das coisas que você quer. Correr atrás, romper barreiras, seguir o seu coração, que é a segunda carta. Então, assim, se você estiver com objetivo nessa semana, se você estiver ali buscando alguma coisa essa semana, vai em busca daquilo que você quer, tá? Vai em busca daquilo que você quer. Tem a chave aqui. A chave, ela sempre vai falar sobre a gente estar
pronto, da gente estar concentrado sobre aquilo que a gente quer. Então, é bem interessante da gente olhar para isso e perceber isso, porque fala sobre essa manifestação de ir atrás e fazer as coisas acontecerem, tá? Então, ótima semana para colocar os seus projetos em dia, ótima semana para fazer as coisas acontecerem, ótima semana para buscar as coisas que você realmente ambiciona. E assim, pode ser até um momento muito legal de colocar suas emoções para fora. Ó, atitude. Atitude, você é o responsável pelos acontecimentos em sua vida. Não permita que outras pessoas ou situações inesperadas influenciem suas decisões. Ou seja, é o que tá aqui, né? Então, vá à luta, rompa barreiras, não barbarize ao ponto de você não conseguir lidar com as consequências. Aqui fala muito sobre prudência, porque saiu só cartas boas. Se tivesse saído, sei lá, uma carta muito ruim, aí sim pediria prudência. Mas aqui fala sobre um momento positivo essa semana de fluidez. Então, aproveite. Falando sobre Capricórnio, o 10º signo aí do zodíaco, o signo sério, né? Estruturado, que busca as coisas que realmente almeja. Vamos lá. Árvore, ratos e cigana. Deixa eu tirar mais uma carta aqui para esses ratos. Olha, Capricórnio também traz uma advertência, tá? Aqui aparece a árvore. A árvore, ela sempre traz uma perspectiva de estrutura dos frutos, né? De a gente conseguir realmente cultivar, ter zelo por alguma coisa que a gente quer. Aí aqui apareceu os ratos. Os ratos, eles falam muitas vezes sobre... Pode falar sobre situação familiar também, mas como saiu aqui o cão, fala sobre amizades, tá? Então, amizades com o quê? Com a mulher, porque aparece aqui a mulher, a cigana. Cuidado para que às vezes você não esteja se responsabilizando demais pela vida de uma pessoa, no sentido de fazer, e você perceber que você só tá doando, e a pessoa só absorvendo. Principalmente pessoas que aparentam uma amizade, aparentam que se importam. E como que você vai conseguir perceber isso? Talvez é uma pessoa que não faça de volta por você. Obviamente que aqui eu não tô falando que a gente só tem que fazer pra gente colher o retorno, não é isso. Mas às vezes a gente investe o nosso tempo, a gente não tem nenhum acolhimento quando a gente precisa, ou às vezes é uma pessoa que talvez te escanteia um pouco. Então perceba, porque pode ser que você esteja dividindo os seus frutos com uma pessoa errada ou com alguém que talvez você não tem que romper. Eu nunca acredito que a gente tenha que romper uma relação, mas talvez entender a categoria dessa relação, se é uma amizade, se é um coleguismo, se é uma pessoa que a gente encontra porque a gente trabalha no mesmo lugar. Então reclassifique essa relação para você doar de você o que você tem que doar na quantia certa, sem se prejudicar, tá bom? Então utilize isso, porque quando a gente tem uma árvore frondosa, cheia de frutos, cheia de coisa boa, e aí vai entrando bichinho. Quando a gente não cuida, a gente perde essa árvore, tá? Então existe sim esse parasitismo de algumas pessoas na nossa vida. Sensibilidade. Reconheça a natureza de suas emoções, não se prenda a mágoas e ressentimentos, liberte-se de situações que trazem instabilidade emocional. Assim como a água, procure novos caminhos para fluir sua energia. Ou seja, né? Se você acha que você tem que manter uma amizade porque você é grata, sei lá, porque uma pessoa fez alguma coisa por você, obviamente que a gente sempre tem que ser grato, mas não a partir do momento que faça mais mal do que bem. Vamos então para Aquário. Aquário. Então vamos lá. Lua. Âncora. Ai, que bom. Que é o meu signo. E Sol, ó, veio uma tiragem boa. Amém. Então vamos lá.
Aquário, ele é um signo que ele fala muito sobre os grupos e as sociedades e as conexões e o entendimento social de forma global, sabe? Aquário, ele fala muito sobre esse entendimento dos povos, das culturas, de pensar de uma forma diferente e tudo mais. Nós estamos numa era que Plutão está em Aquário, ou seja, as conexões entre as pessoas tendem a mudar e evoluir muito. O que apareceu aqui para você que é de Aquário, assim como eu? A Lua. A Lua, ela fala muito sobre reconhecimento no baralho cigano. Ela fala bastante sobre esse lugar de crescimento pessoal, fala bastante sobre esse lugar de ser visto, de ser reconhecido. Aparece aqui a âncora, que fala sobre estabilidade, principalmente no setor financeiro, e o Sol, que também fala sobre reconhecimento, tá? O que é interessante da gente conseguir analisar? Quando a gente está falando sobre a âncora entre a Lua e o Sol, a gente pode falar sobre uma semana onde a emoção e a razão pode estar mais nivelada, pode estar mais encaixada, pode estar mais estruturada. Então preste atenção em relação a isso, justamente para você conseguir aproveitar esta semana, para você chegar ali nos resultados que você deseja, principalmente buscando essa estabilidade, essa segurança que também é muito importante, que não direciona nem para trabalho, nem para relacionamento. Então, aproveite este lugar no que você precisa. Renovação. As energias precisam ser renovadas. Ciclos se encerram para que outros se iniciem, com vigor e vitalidade. Aceite com gratidão as mudanças que o universo propõe. E é simbólico, né? Porque quando a gente está falando sobre o encontro da Lua e do Sol, mesmo que aqui seja uma tiragem, a gente fala sobre um eclipse, né, que fala muito sobre transformações, ressignificando aquilo que a gente precisa transformar. Então, está aqui o convite, ressignifique o que você quiser ressignificar, o que você precisar. Vamos então falar sobre o último signo, que é Peixes. Navio, Foice, Estrelas também foi uma tiragem bem boa, viu? O Navio, a Foice e as Estrelas. O Navio e a Foice pode falar muito sobre ir em busca de algum resultado, né? Peixes é um signo bastante intuitivo, bastante espiritualizado, e aqui pode falar muito sobre a necessidade de movimento para novidades, para coisas realmente diferentes daquilo que você faz até aqui. É interessante da gente observar porque o Navio com a Foice pode trazer muito essa perspectiva de semear campos novos, né? Porque a colheita ela está muito relacionada com o plantio. Se não tem plantio, não tem colheita. Se eu planto maçã, não vou colher pera. E por último aparecem as estrelas que falam muito sobre sonhos, sobre ideais, sobre a busca, né? E se a gente for parar para pensar na antiguidade, as grandes embarcações elas seguiam as constelações para chegarem ali aonde elas precisavam. Então aqui fala muito sobre apostar no seu desejo, no seu sonho, na sua vontade, em projetos. Talvez seja uma boa semana para colocar em prática aquilo que você realmente deseja, né? Então é uma questão interessante da gente ver. E a carta conselho, vamos lá. Luz. Muito legal. Ó. Luz. Você é luz e todo o esplendor da sabedoria divina resplandece em seu ser. A luz que está em você guiará a sua jornada. Preciso dizer mais alguma coisa? Estrela e luz, né? Muito simbólico. Então, assim, de fato, ponha o sonho na prática. Eu sei que às vezes pode ser uma coisa difícil, principalmente aplicar isso na materialidade para um signo que ele é tão lúdico, tão abstrato, mas aqui pede foco em relação a isso, beleza?
Gente, então encerro aqui essa leitura referente à semana. Caso vocês tenham alguma dúvida ou caso vocês tenham alguma pergunta, basta colocar aqui nos comentários, tá bom? Se fez sentido, se não fez sentido, se vocês estão passando por alguma situação do tipo, me tragam, porque eu gosto de ler e também eu gosto de interagir com vocês referente às coisas. Então, assim, me passe se fez sentido ali para você. Caso você queira uma leitura específica para você, eu vou deixar o QR Code para você entrar em contato para você agendar a sua leitura, tanto a leitura mensal quanto a leitura anual com baralho, né? Fazendo a mandala cigana, de fato para entender os 12 setores ali da sua vida, para trazer ali um guia de fato. A vida ela é muito mais fácil quando a gente consegue se guiar, quando a gente consegue entender os movimentos ali que acontecem. Como eu ainda não falei com ninguém aqui, feliz 2026. Apesar de grandes transformações estarem acontecendo na nossa sociedade e no mundo, vamos olhar para dentro, vamos se conectar com as coisas positivas, vamos vibrar e emanar paz e luz dentro do nosso caminho, tá certo? Um beijo para vocês, me sigam nas outras redes sociais também e nos vemos no próximo vídeo.